Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. São José, a voz nosso amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. O podcast de hoje, Conhecendo São José, nós queremos falar sobre o que se produzia na época de São José. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, a gente também gostaria de saber o que essa pessoa comia, quais eram os produtos que eram produzidos naquela época, como que é. Quando a gente vai no museu, a gente se maravilha com as peças de coisas que estão no museu e a gente se remete naquela época. Como é que as pessoas trabalhavam com esses instrumentos? E o mesmo nós nos perguntamos, o que se produzia na época de São José? Uma das coisas que se produzia era a parte agrícola. Eu já comentei num podcast alguns dos elementos. Então, o que se produzia muito nessa região era o trigo, a cevada, figo, azeitonas, uvas, tâmaras, romãs, maçãs. Também tinha produção de rosas, que eram flores aonde se fazia as essências para os perfumes que se levavam ao templo. Nós temos registrado isso no Antigo Testamento, por exemplo, em Deuteronômio 23, 26, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 1, e em Marcos nós temos no capítulo 2, 23, Lucas 6, 1, no Êxodo 9, 31, nós temos várias passagens no Antigo e aí no Evangelho que falam sobre o tipo de produtos. Também tinha o tema da defumação e salgação dos peixes. Tem o lago, o Mar da Galileia, ou o lago que nós conhecemos, que é uma grande fonte de produção de pescado. O transporte do pescado não se dava em câmaras frigoríficas, como temos no dia de hoje, e sim através do peixe salgado. Também tínhamos todo o trabalho da fiação e tecelagem. Lembramos que também eles não estavam de roupa, eles produziam um pouco a sua roupa. Muitos artigos vinham do Egito, especialmente aquelas pessoas que mais tinham bens econômicos para comprar. Também os artigos de couro era muito abundante, especialmente da pele de cabra, que era uma região muito propícia a esse tipo de animal, e a cerâmica. E também se produzia os produtos de luxo, produtos bem manufaturados, o perfume, o vinho, as frutas secas. Esses produtos mais refinados eles vendiam para a classe mais rica. Toda a produção agrícola que nós comentamos acontece nesse vale fértil que passa toda a Palestina. Também tem toda a produção de animais. E os animais que se produziam e se produz, inclusive, até nos dias de hoje, é o cabrito, os cordeiros, ovelhas e também os animais, especialmente os dromedários, que eram mais resistentes, especialmente neste espaço árido que envolvia o restante da região da Palestina. E tudo isso era produzido pelos pequenos e grandes proprietários. Os grandes proprietários, eles na verdade alugavam esses espaços de terra e viviam da renda. E os intermediários eram os que alugavam esses terrenos, faziam as produções, os pequenos produtores também, e ocupavam a mão de obra dos mais pobres, aquelas pessoas que não tinham uma ocupação diária para desenvolver o seu trabalho. Ademais, nós podemos também considerar que existiam as pequenas hortas. Inclusive, o dízimo tinha que ser também deduzido das pequenas hortas que as pessoas tinham. Esse dízimo ia para o Templo de Jerusalém. E quais eram os tipos de árvores que tinham naquela época? Naquela época nós temos que imaginar a realidade aproximadamente como nos dias de hoje nesta região. E quando nós falamos em árvores, não podemos associar as florestas que nós temos aqui no Brasil ou essa multiplicidade e variedade de árvores que o território brasileiro contém. Essa região onde vivia São José é uma região carente de floresta, carente de árvores, e sempre ali existiu muito pouca variedade de árvores.
porque sempre foram exploradas e nunca replantadas. Então não podemos pensar que era uma sociedade que aproveitava muito o uso da madeira. Por isso que o uso da pedra sempre foi preponderante nessa região. E as árvores que nós temos ali, a variedade é o salgueiro, o loureiro, o pinheiro, dos quais se extraía a madeira, e também as pequenas árvores que produzem os temperos e as essências. Nós podemos também conferir no livro de Jó 40:25, no livro de Isaías 19:8 e no livro de Amós 4:2, que fazem também referência no tipo de árvores, vegetação que tinha nessa região da Terra Santa. Aqui nós encerramos o nosso podcast. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José.